Pessoal, o nome da pregação de hoje é: o alvo da vida do crente não é a felicidade. Isso não significa de modo algum que o crente não seja feliz. Outro nome para essa pregação também poderia ser santidade e sofrimento. Como que podemos enfrentar sofrimento mesmo sendo santos? E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 5. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, como Malaquias profetizava sobre a vinda do Elias, que é João, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou o Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou, escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Aqui é a descrição do nascimento do nosso Senhor, né? Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar na saudação que seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril já está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. O que nós temos aqui é a história, a descrição de 2 grandes milagres: do nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. O que a gente tem aqui é a história de 2 casais com muita fé e fidelidade. Coisas distintas, mas inseparáveis. Não por acaso, a origem da palavra fé, latina, é fidelitas, que significa adesão. E fidelitas vem de fidelis, que significa fiel. Então você nota essa simbiose,
essa união aí entre fé e fidelidade. Como que isso é inseparável? Tanto que nós, os crentes, somos chamados de os fiéis. Os fiéis. Eu quero hoje falar para você que em nossos dias, não apenas em nossos dias, em todos os tempos, o povo sempre tem a tendência de buscar uma igreja ou um pregador que ofereça um caminho para que eles sejam bem-sucedidos e não um caminho para que eles sejam santos. O povo tende a não querer conhecer a vontade de Deus, mas um pastor que prometa que Deus há de realizar a vontade deles. O alvo não é o caminho até Deus, muitas vezes. O alvo é o caminho para o sucesso. Essa história, entretanto, mostra que mesmo durante um longo período de sofrimento, de vergonha, de fraqueza, de solidão e de angústia, mesmo assim, Deus estava operando na vida daquele casal, Zacarias e Isabel. Mesmo assim, Deus era com aquele povo e estava preparando algo grandioso, justamente por meio daquele sofrimento. Eu quero tentar dizer para você hoje que nós, ainda que possamos estar passando por um longo período de sofrimento, por um longo período de angústia de todo tipo, se nós somos fiéis, até nisso Deus está operando. Não há acaso, não há acidente, não há férias celestiais, a ponto de que Deus se esqueça de seu povo. Deus está sempre conosco, mesmo em meio à dor mais profunda, como era a dor de Isabel. E eu vou mostrar para você aqui que era realmente terrível para uma mulher casada ser estéril. Mas tudo aquilo, de alguma maneira soberana, estava debaixo do controle de Deus e Deus reverteu para a sua glória. Vamos lá. Primeiro princípio dessa história. O texto diz que eles eram irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Perante a lei do Senhor. O que é ser justo? Como disse William Hendrickson, comentando Lucas, ser justo é exatamente essa expressão aqui. Ser irrepreensível perante Deus. É querer conhecer a lei de Deus meticulosamente e praticá-la. O problema é que parece que o povo de Deus está sempre sendo enganado por falsos profetas e, antes de tudo, pelo seu próprio coração, a achar que não precisamos viver de maneira reta diante do Senhor. Como que isso se dá muitas e muitas vezes com muitos e muitos cristãos que não levam a sério, que não querem viver irrepreensivelmente? Por que isso se dá? E pode acontecer conosco. Primeiro, por conta de uma distorção da doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé anuncia que nós somos salvos exclusivamente pela fé, independentemente de obras. Nós não estamos mais debaixo da lei, disse Paulo, mas da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo falou de maneira precisa, exata e perfeita. Não há nenhum problema na fala de Paulo. A fala de Paulo não conduz ninguém ao erro. Mas, como disse Martin Lloyd Jones, toda doutrina é perigosa. Não por ela mesma, mas por nós, que tendemos a distorcer tudo o que Deus diz, por conta de nosso coração maligno. Deus diz, é pela graça que vocês são salvos, independentemente de obras. Não há mérito algum em sua salvação. Vocês foram declarados justos porque creram. E aí, o nosso coração maligno e depravado acha então que Deus não se importa com a obediência da lei. O nome teológico para isso é antinomianismo, que é anti-lei. Marcião e tantos hereges ao longo da história já criam em algo parecido com isso. Tendo eu sido salvo pela graça, independentemente da lei, eu não preciso mais da lei. Mas Lutero resumiu bem a história. A lei nos leva a Cristo para sermos salvos, Cristo nos leva de volta à lei para sermos santificados. O problema é que muitas e muitas vezes nós não declaramos isso explicitamente. Ei, não precisamos da lei. Mas no fundo, quantas e quantas vezes nós achamos que a graça é a provisão para que pequemos. Que Deus não se importa. Deus, hoje, no Novo Testamento, Ele não liga para o que fazemos. Quer ver um exemplo de que isso está incorreto?
No Salmo 30, Davi diz assim: eu disse, jamais serei abalado. É o tema devocional de amanhã. Eu disse, jamais serei abalado. E aí ele continua: era o Senhor que deixava a minha montanha firme, mas por um momento o Senhor virou o rosto. E aí ele continua: a sua ira dura um momento. O Senhor me retirou da sepultura. O que ele está dizendo é o seguinte: por conta de sua arrogância, ao olhar para a sua prosperidade e falar, ninguém me atinge mais, ninguém me toca mais, eu sou invencível, veja quão próspero eu estou. Ele disse que porque ele pensou isso, Deus descarregou sua ira sobre ele, a tal ponto que ele quase morreu. Lembra de Ezequias? Num dia de prosperidade, diz o texto bíblico que ele não correspondeu a todos os benefícios que Deus fez a ele. Ele ficou arrogante. Deus envia Isaías e diz: você vai morrer. Como assim a graça é provisão para pecarmos? Veja, por exemplo, o salmista: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Pedro: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Criados em Cristo para quê? Para as boas obras, obras que estão descritas na lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve se preocupar se você tem feito tudo o que Deus ordenou que você fizesse. E lembre-se que a lei se resume em amar a Deus e o próximo. Lembre-se que a lei não se restringe a rituais, apesar de os rituais estarem estabelecidos, eles apontam para alguma coisa. E eles apontam para o amor a Deus e o amor ao próximo. Então lembre-se que obedecer à lei é, antes de tudo, amar a Deus e amar o próximo. É fazer o bem àqueles que estão ao nosso lado. É pensar, eu estou fazendo o que é certo diante da minha esposa, diante dos meus filhos. Eu estou lidando com o trabalho da maneira correta. Eu estou me vestindo adequadamente. Eu estou sendo pedra de tropeço para alguém, através de minhas vestimentas. A minha fala tem atraído pessoas a Cristo ou distanciado? Essa preocupação constante em viver diante de Deus de maneira santa e irrepreensível, a despeito de termos resultados ou não, como aqui momentaneamente eles não tiveram. Quer dizer, por toda a vida eles não tiveram. Um segundo motivo que nos leva muitas vezes a levar a nossa vida cristã de maneira não irrepreensível é uma distorção da misericórdia de Deus. Achar que a misericórdia de Deus é um cheque em branco para que possamos fazer o que der na telha e que não sejamos, e não seremos disciplinados. Isso é um grande engano. É o coração maligno, mais uma vez, distorcendo quem Deus é, distorcendo a Escritura. Deus é infinitamente misericordioso. Infinitamente misericordioso. Mas Ele disciplina o seu povo. De manhã, na devocional da manhã que eu solto lá no YouTube, eu estou fazendo com base no Salmo. Cheguei ao Salmo 30 agora. Gente, é assustador o quanto que Davi era pecador. O quanto que o tempo todo ele confessa pecado. Ele diz, olha, eu fiz isso e por isso Deus está me punindo terrivelmente. E Davi reconhecia isso claramente. E a fala dele, ao descrever como que Deus estava punindo Davi, é assustador. As figuras que ele usa para retratar o seu sofrimento por conta de seu pecado eram coisas assustadoras. Uma, por exemplo, num momento de muita tristeza profunda, ele fala, eu estou nadando no meu leito. É como se eu estou chorando tanto que a minha cama virou um mar. Isso muitas e muitas vezes, Davi, como no Salmo 30 que eu acabei de citar, ele simplesmente diz, fui arrogante, Deus quase me matou. Deus quase me matou. E a gente aqui, não preciso dizer para vocês que o Deus do Novo Testamento não converteu. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Misericordioso. Mas Ele nos disciplina. E devemos então sempre estar perguntando, isso é correto? O que eu estou fazendo é correto? Em Israel, havia várias leis, muito bem detalhadas.
para oferecer um animal, não podia ser sem defeito, tinha que esfolar. Uma parte seria comida pelo ofertante, outra pelo sacerdote. Se a oferta fosse de cereais, também havia um jeito certo de fazer essa oferta. Ora, para ser irrepreensível, esse povo lia a lei de Deus, queria interpretar a lei de Deus, queria entender de fato o que era correto e o que não era. Mas nós vivemos uma geração em que parece que a geração do faça o seu melhor. E esse faça o seu melhor costuma ser muito ruim, inúmeras vezes. Eles fazem de qualquer jeito, interpretam o texto do jeito que dá na telha. Funciona mais ou menos assim. Isso aqui é como se fosse uma planta para construirmos uma casa. O crente pega essa planta e constrói 2 quartos, outro constrói com 3. E alguém pergunta, e aí, o que você fez? E eles dizem, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E aí o pastor diz, o pastor modernete, fez? Então ótimo. Não é assim. Não é assim. Você tem que fazer do jeito que está escrito. Não é do jeito que você acha. Não é o seu melhor. O seu melhor é do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus determinou. Mas a moda hoje é, faça do jeito que lhe der na telha. Deus rejeitou várias e várias vezes o melhor do povo. Várias vezes. Várias vezes. O povo trouxe oferta e Deus disse, não quero. Pode levar de volta. Pode levar de volta, eu não quero. Em Malaquias 1:8, por exemplo, o povo estava trazendo ofertas e Deus disse, leve isso para o governador. Veja se ele vai aceitar. Se ele não aceita, por que eu vou aceitar? Caim trouxe uma oferta, Deus disse, não quero. Não quero. Os filhos do sacerdote, Arão, pegaram fogo, colocaram incenso nele, atearam fogo ali e trouxeram fogo estranho, diz o texto bíblico. Trouxeram fogo estranho, fogo que Deus não havia ordenado. Esse foi só o crime deles. Eles não estavam adulterando. Eles não estavam pegando dinheiro do santuário, do templo. Não, nada. Eles simplesmente, diz o texto, fizeram algo que Deus não havia ordenado. E morreram instantaneamente. A Bíblia diz que Deus, por meio de Davi, estava trazendo a arca. Só que Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém numa carroça de bois. Um homem chamado Uzá percebeu que a carroça, os bois tropeçaram e a arca estava caindo. Ele tocou a mão na arca e foi fulminado instantaneamente. Davi volta para casa desgostoso. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Saul nem havia se preocupado com a arca. Não estava nem aí. Veja, Saul nem havia se preocupado em trazer a arca de volta. E a arca era o símbolo da presença de Deus. Ele nem havia se preocupado. Davi não. Davi é um homem bem intencionado. Davi é um homem que tem um coração para Deus. E por isso ele quer a arca de Deus perto dele. Ele traz, Uzá morre. Por quê? Deus não quer apenas boas intenções. Ele quer obediência. Qual foi o pecado aqui? Primeiro, a arca não poderia ser conduzida por bois, e sim por sacerdotes escolhidos a dedo por Deus. Segundo, ninguém podia tocar na arca. Ninguém. Davi, com todas as boas intenções do mundo, viu alguém morrer na sua casa, porque ele não estava cumprindo o que Deus disse. Então, o que eu e você devemos nos lembrar é que fomos chamados a ser fiéis. Fiéis. Segundo princípio. Eles eram justos, mas mesmo assim estéreis. Leia comigo novamente Lucas 1:6. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos, mas não tinham filhos. Note como é a narrativa. Justos, mas aparentemente malditos. Irrepreensíveis, mas aparentemente malditos. Sim. William Hendrickson comenta, a esterilidade era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher casada. Tanto é que em Gênesis 30, Raquel diz para Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Ana, ela queria tanto ter um filho. A situação de vergonha era tão profunda que ela diz assim, me dá um filho, simplesmente me dá um filho. Eu o devolverei para ti, mas me dê um filho. A angústia era tamanha que ela queria ter um filho simplesmente para que ela não aguentava mais a vergonha. Mesmo que o filho não ficasse com ela. Dê e eu devolverei a ti, mas tire a minha vergonha. Aqui mesmo. O que você diz quando você tem um filho? Quer dizer, hoje os ímpios ficam deprimidos. Mas um crente normal. O que um crente normal quando vê a criança?
O que você diz? Eu lembro quando os meus filhos foram nascendo, o que eu pensei na hora. Alegria. Eu levantei e disse, bendito seja o Senhor. Veja o que Isabel disse. Veja o tamanho do sofrimento e da vergonha dessa mulher. Verso 25. Ela dizendo, o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação. A criança nasce, ela agradece por acabar com a humilhação dela. Hendrickson está correto. Hendrickson está correto. Era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher naquela época ser estéril. Deuteronômio 7,14 declara que a esterilidade era um símbolo de maldição. Aquela mulher era a mulher do pastor. Ela andava na rua e o povo dizia, lá vai a maldita. Esse sacerdote vem e prega para a gente, sejam fiéis a Deus e Deus há de abençoá-los. Olha ele. Você imagina isso? Não foi um dia, nem 2 meses, nem 4 anos. Eles já eram velhos. Toda uma vida de angústia, de vergonha, de sofrimento. Toda uma vida. Não era apenas a questão de que eles não tinham o abraço da criança. Era a pecha de malditos. Era a vergonha durante toda a existência deles. Toda a vida deles. E eles eram justos. Eles eram homens de Deus. Eles eram irrepreensíveis. Os servos do Senhor, muitas e muitas vezes, passam por longos períodos, podem passar por longos períodos de angústia e de sofrimento, mesmo sendo fiéis a Deus. Davi era alguém extremamente fiel, ele foi fiel a Saul, ele foi o mais fiel a Saul, e mesmo assim Saul quis o perseguir, mesmo assim Saul obrigou Davi a fugir. Davi chegou a morar em cavernas, Davi chegou até mesmo a morar na casa dos inimigos. Davi chegou a fingir loucura, começou a babar para fugir de seus inimigos, porque a angústia dele era tamanha que, com medo de Saul, ele chegou a morar entre os filisteus. Lembra quem eram os filisteus? O grande Golias, derrotado por Davi, era filisteu. Angústia profunda. Anos assim. Anos. Deus promete a Abraão, você vai ter um filho. Abraão tinha 75 anos. Com 100 anos apenas, a promessa se cumpre. Anos e anos. Mas tudo isso, todo esse sofrimento, aqui na vida de Zacarias, de Isabel, na vida de Davi, de Abraão, tudo isso nos mostra que Deus não havia perdido o controle. Que Deus não havia deixado de amar os seus servos e o seu povo. Deus estava lapidando aquele povo. Deus estava usando, inclusive, aquele sofrimento para a glória dele. Inclusive, aquele sofrimento. Como assim? Por conta de a gravidez ter acontecido na velhice, todo mundo notou, há alguma coisa diferente nesse menino. Zacarias, diz o texto bíblico, quando ele orava, Senhor, me dá um filho. Aí Deus disse, vou te dar. Aí ele falou, não creio, né? Não acredito. Você não orou, rapaz? Quando ele não acreditou, falou, não tem jeito. Não há, como? Eu sou velho, minha esposa é velha. Meu filho, você orou, Deus está respondendo. Por conta da sua incredulidade, você vai ficar mudo. Diz o texto que quando o menino nasce, a parentada e os vizinhos fofoqueiros surgiram, querendo dar pitaco no nome da criança. Não vai ser João Batista, não. Imagina Isabel, você que pôs no mundo, né? Não vai ser. E Zacarias mudo. Diz o texto que ele pega uma tabuinha e escreve, é João Batista. Nessa hora, a sua língua desenrola e ele começa a falar. Diz o texto assim, que todo mundo perguntava, o que vai ser esse menino? Está vendo? Nascer, engravidar, velha, Zacarias ficar mudo, tudo isso levou o povo a olhar para aquele lar com um olhar diferente. Tudo aquilo, até mesmo em meio ao sofrimento, Deus usou o sofrimento para a glória dele.
Deus usou tudo aquilo que eles passaram para que todo o povo visse: ei, há alguém ali diferente. Aquele menino é especial. Esse menino, esse João Batista é diferente. Ali, lembra que Jesus, antes de Jesus, João Batista veio e Jesus disse: esse é aquele que veio para preparar o caminho. No nascimento de João, Deus já estava preparando o coração do povo. Diante daquele nascimento miraculoso, Deus já estava preparando o povo. Portanto, tinha que ser daquele jeito. Eles tinham que passar por todo aquele sofrimento. E tudo aquilo fez parte do propósito de Deus para prepará-los para algo grandioso. Grandioso. E essa é a promessa de Deus em relação a todos os servos dele. Todos, todos, todos. Todos. Tudo que nós passamos, de alguma maneira, é Deus nos preparando para algo grandioso. E óbvio, não há nada mais grandioso do que a eternidade. Pode ser que esse seu algo grandioso aconteça aqui como aconteceu com Zacarias. Mas mesmo que não aconteça, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo também disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, de maneira que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É isso. O que a gente passa aqui, as nossas dificuldades, as nossas limitações, tudo nos prepara para a glória de Deus. Sim, todos nós, mesmo aqueles que morreram no ostracismo, esquecidos, mesmo aqueles que não tiveram seus nomes narrados, como Zacarias e Isabel tiveram, todo o povo de Deus, em todas as épocas, foi moldado. A vida de cada indivíduo, cada filho de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos mais terríveis, é uma preparação para algo espetacular e grandioso que Deus há de manifestar na vida de todos os seus servos. Você crê nisso? Não desanime então. Mesmo que o seu sofrimento seja longo, mesmo que aquelas circunstâncias de desconforto, que você pensa, Deus não está ouvindo, Deus não está vendo. Mas você nota o terceiro ponto: fidelidade em tempos difíceis. Fidelidade em tempos difíceis. A vida inteira orando e nada acontecia. A vida inteira. Mas veja como que esse povo é cheio de fé. Ele era velho e ele orava, mesmo assim, para que a esposa concebesse. Anos e anos e anos, anos e anos, e eles criam. Mas veja bem, a fé deles aqui se manifesta de duas maneiras. Duas maneiras. Fé quando não há milagres e fé para operar milagres. Eles têm fé quando nada acontece. Durante 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eles continuam tendo fé quando não há milagres. E mesmo quando as circunstâncias pioram, a cada dia se tornava mais difícil ter filho. E mesmo assim, Zacarias se encontra aqui no templo orando para que a mulher dele tivesse filho, mesmo sendo ele velho e estéril. Fé. É isso que eu e você precisamos ter. Fé quando não há milagres e fé para operar milagres. Devemos crer quando a nossa família se encontra perdida. Devemos crer quando a pobreza nos toma de assalto. Devemos crer quando estamos enfermos. E devemos continuar crendo quando parece que isso só piora. Quando parece que as circunstâncias se tornam ainda piores. Devemos fazer como Zacarias e Isabel fizeram. Continuar crendo. E devemos também continuar crendo que Deus pode mudar a circunstância, como eles continuaram. É o que eu e você devemos fazer. Sabe, gente, eu sou pastor há quase 20 anos, né? Quantas vezes as pessoas chegam pedindo conselho para mim? E eu me vejo de mão atadas, eu
não há conselho que eu possa dar. Por exemplo, uma mãe chega diante de mim, isso acontece muito, seu filho está no crack. E ela diz: pastor, o que a gente faz? Ele está usando crack. Ele está comendo comida do lixo. Eu falo: irmã, eu vou fazer a única coisa que eu sei. Vamos orar. Eu creio, há um Deus no céu, que habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também com um contrito e quebrantado de coração. Vamos orar. Vamos orar para que Deus salve, para que Deus transforme. Vamos orar. Ora, foi isso que eles fizeram. Talvez é isso que nos falta muitas vezes. Não foi isso que Jesus falou? Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra. Nós temos fé. Nós devemos orar. Nós devemos crer. Devemos, em nossa casa, suportar os tempos difíceis e pedir que Deus nos dê força para suportarmos os tempos difíceis. Mas devemos também fazer como eles fizeram: orar. Deus, muda essa circunstância. Transforma. O Senhor pode fazer. O Senhor não apenas abre uma porta, o Senhor pode criar uma porta onde não existe porta alguma. Lembra que nós lemos aqui, ó? Nada é impossível para Deus. Não há impossíveis para aqueles que creem. Nós somos os fiéis, nós somos os crentes, não somos? Então, nós fomos chamados a orar. Nós fomos chamados a crer, a depositar a nossa esperança nele. Não em nós, não na nossa capacidade, mas nele, a orar pela nossa casa, para que Deus direcione os nossos filhos, para que Deus nos direcione, para que Deus abençoe o nosso trabalho. E quando você for tentado a duvidar, será que Deus pode fazer isso hoje? Será que a estéril pode engravidar? Será que aquele filho perdido pode voltar? Quando você duvidar disso, olhe para o horizonte. Olhe. Olhe para o céu. Olhe. E lembre-se, aquele que criou os céus e a terra, no estalar de dedos, no poder da sua palavra, aquele que fez tudo do nada, ex nihilo, a partir do nada, o que é difícil demais para o nosso Deus? Nós fomos chamados a crer. O texto diz, e estou encerrando, verso 5, nos dias do rei Herodes. Herodes é aquele mesmo que havia mandado matar crianças de 2 anos para baixo. Herodes era o rei. No templo estavam os sacerdotes. Como os sacerdotes estavam? Vestidos com roupas especiais. Eles comiam um pão sagrado que ninguém comia. E eles estavam no templo. Mas, com quem Deus estava? Com João, que era sacerdote, mas não estava no templo, estava no deserto, não comia o pão sagrado, ele comia gafanhoto, e ele não usava a veste sagrada, ele usava pele de camelo. Ele não estava no templo, ele estava lá naquele lugar sem estrutura alguma, mas lá estava Deus. Com aquele homem, Deus estava. Na capital havia dinheiro, poder e templo, mas era no deserto que Deus estava falando. Podemos viver em solidão, em vergonha, em privação, em circunstâncias terríveis, mas a questão é se Deus está conosco. Não interessa onde estamos. Podemos estar no deserto. A pergunta é: Deus é com você? Essa é a única pergunta. Deus está com você? Porque se a resposta for sim, você não precisa temer a nada e nem a ninguém. Você não precisa andar ansioso de coisa alguma, porque Deus é com você. Ele está controlando a sua história. Ele está regendo a sua vida. Ele compôs a sinfonia da sua história. Você pode não compreender o que está acontecendo, mas Deus está no controle. Porque o justo viverá pela fé. Não foi isso que Paulo disse? Sabe qual é o contexto? Paulo diz isso
referindo-se à salvação, à justificação pela fé. Mas Paulo retira esse texto lá de Malaquias, lá de Abacuque. Abacuque está vendo a morte, a violência contra as mulheres, o roubo, o furto acontecendo. E Abacuque diz: Senhor, faça alguma coisa. A injustiça impera na terra. Deus diz: vou fazer. Vou enviar Nabucodonosor, que vai roubar, violentar suas mulheres. Abacuque, que estava em dúvida no começo, agora ele está ainda pior. Porque ele está angustiado porque há injustiça na terra. E aí ele diz que ele ouve Deus dizendo que vai matar mais gente ainda. Aí ele se coloca na torre de vigia, porque ele não entende mais nada, esperando que Deus fale com ele. E aí vem esse texto: o justo viverá pela fé. O justo, ele é salvo pela fé. Ele se mantém de pé pela fé. Ele vive pela fé. Quando a gente não entende o que está acontecendo, quando nós não compreendemos o agir de Deus, o que nos mantém de pé é a crença de que Deus é bom, de que Deus é justo, que Ele controla a nossa vida, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê? Crê mesmo. Crê mesmo. Crê mesmo que Deus, Ele ama o seu povo, que sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, que ninguém ama mais você do que o seu Deus e que Ele está no controle da sua vida, que Ele supre você. Você crê mesmo? Vamos ficar de pé. Pessoal do louvor.